Pronto, olá pessoal, nós somos da Natal.js. A gente vai começar agora uma palestra sobre carreira. Então, nessa palestra a gente vai tentar apresentar um pouco como é que foi para mim e para David, que nós vamos apresentar em breve, mas como é que foi para a gente entrar nessa carreira de desenvolvimento, especialmente focado no ecossistema, na stack de JavaScript. Então, vou começar apresentando a mim, e depois a David, e depois a nossa comunidade. Eu sou Marcel Guilherme, eu sou desenvolvedor full stack, trabalho com Python e JavaScript, sou um dos fundadores da Natal.js, também sou recrutador e palestrante e também escrevo alguns artigos no tempo livre. Eu programo há 7 anos, eu tenho um curso técnico em informática e uma graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, e atualmente eu trabalho na Evolux Sistemas, e também estou fazendo uma segunda graduação em ciência da computação. Quer se apresentar, David? Bom, olá pessoal, eu sou David, David Costa, eu trabalho com, eu fui no Animator como full stack, JavaScript, mas atualmente eu trabalho como front-end em Papa, na Papa, é uma empresa americana que dá suporte a home care, por aplicativo, né, por demanda, né, e eu comecei a minha carreira como desenvolvedor PHP em 2013, e desde então eu comecei a desenvolver sites, né, sites. Em 2016, eu conheci o Node.js, JavaScript, e me apaixonei por esse ecossistema, por essa linguagem, tudo que traz o Node.js junto. Desde então, eu tenho seguido essa vertente do JavaScript no front-end, tanto no back-end como no front-end também. Em 2019, eu entrei na Node.js. Não foi eu que fundei a Node.js, mas eu entrei depois. Eu vi que em Natal havia uma necessidade de pessoas que precisavam de aprender JavaScript e não tinha muito bem quem estivesse ajudando as pessoas, então eu resolvi participar, dar uma força nessa comunidade. Desde então eu tenho ajudado ela crescer cada vez mais, né? A Natal.js está aqui desde 2018, atuando fortemente. A gente tem feito alguns eventos presencialmente, mas atualmente a gente não tem feito mais eventos, só online às vezes. Então, a gente tem um grupo do Telegram. Então, caso a gente vai começar no final depois esse grupo, para caso a gente tenha interesse, quiser participar, quer se enturmar na sua comunidade, a gente está aqui para isso. Bom, beleza. A gente vai começar tentando entender como é que a gente pode se tornar, como é que são os pontos de entrada para a gente se tornar uma pessoa desenvolvedora usando o JavaScript. Então, apesar de JavaScript ele não ser preso ao desenvolvimento web, a gente sabe que se você pesquisar em qualquer momento da sua vida, você vai ver que é onde o JavaScript tem mais força, digamos assim, porque no momento em que a gente está falando agora, JavaScript é a única linguagem de programação que de fato funciona no browser. Então, inevitavelmente, você tem já, mesmo que você não saiba, você já tem um interpretador JavaScript na sua máquina, mesmo que você nem saiba o que seja isso, que é o navegador. Então, para a gente começar nesse desenvolvimento web, antes da gente ir direto para o JavaScript, a gente precisa aprender antes o que é que renderiza isso na frente da gente. Esses quadradinhos, esses nomes, o que é que dá estilo a essas coisas. E aí são as linguagens web que a gente chama de HTML e CSS. Então, um dos primeiros locais que eu particularmente usei para aprender HTML foi nessa plataforma aqui, que é o Codecademy. Eu aprendi durante o ensino médio, então ela é bem acessível até para quem está começando de fato a aprender alguma profissão. Então aqui assim que a gente faz um login, aqui essa é a plataforma do Codecademy. Se eu for aqui em Catalog, tá em inglês, mas tenho quase certeza que tem em português. Eu lembro que eu fiz em português, eu acho, porque por alguma razão acho que ele pegou o idioma do meu sistema. Aí aqui, se eu reparar aqui nas linguagens, tem várias, inclusive JavaScript, mas a gente vai começar pelo de HTML. Não que eu vá fazer aqui, mas eu estou só mostrando como é na prática. Então, tem vários cursos, inclusive aqui de HTML, de CSS. Aí, se eu quiser aprender um pouco mais a fundo, aprender como é que são as ferramentas, como é que a gente usa esse HTML e esse CSS no mercado de trabalho. Então, aqui também tem cursos de Bootstrap, que é uma ferramenta que a gente usa também junto do CSS, de Sass, de como fazer um design responsivo, que é um design que se adapta em telas grandes, em telas mobile, tela de tablets, tudo mais. Mas a gente vai começar aqui fazendo só
um primeiro exemplo de HTML. Então aqui, por exemplo, está dizendo aqui que 3 milhões de pessoas já fizeram esse curso e em 9 horas você termina. Então é bem indireto, digamos assim. Aí por que eu recomendo o Codecademy a princípio? Porque se a gente olhar aqui, quando ele carregar a qualquer momento, aqui no canto esquerdo ele vai ter uma breve, como é que eu posso dizer, uma explicaçãozinha, tá? Então aqui ele vai dizer bem-vindo, vai dizer o que significa o HTML. Ele sempre dá um contextozinho, então é como se fosse uma aula mesmo. Aí aqui ele está dizendo exatamente as coisas que eu falei, que aprender HTML é um dos primeiros passos para você criar websites junto do CSS e JavaScript. Aí aqui nesse momento não está carregando por alguma razão, mas aqui no meio ele deixa um editor de código para a gente poder... deixa eu dar refresh aqui para ver se vai. Mas no meio ele deixa um editor de código para a gente fazer a atividade que ele propõe aqui à esquerda. Pronto, deu certo. Ó, a atividade que ele está propondo é para você colocar o seu nome dentro dessas tags de título. Em cima ele explica tudo bem direitinho, o que é um título, por que isso aqui é um H, esse H é de heading, que é o primeiro título da página, digamos assim. Então aqui a atividade é coloque seu nome entre essas tags. Aí eu não consigo avançar, ó, ele bloqueia aqui, eu não consigo avançar enquanto eu não fizer essa atividade. Então só colocar aqui meu nome, por exemplo, Marcel, e vou rodar isso, e aparece aqui do lado a atividades virando realidade, né, digamos assim. Aí ele libera o botão de eu ir para a próxima atividade. E ele explica tudo bem direitinho. Ó, o que é que são essas coisas entre esses símbolos, o que é que significa esse P. Ele dá os nomes das coisas e explica tudo bem legal aqui. Então, por isso que esse é a minha recomendação de pontapé inicial para você que precisa aprender a desenvolver web. Ele pega literalmente na sua mão e até desenha, como a gente está vendo aí, desde os princípios de programação. Então, se você for estudar algum outro curso de desenvolvimento, você vai ver outra palavra-chave também, outra expressão, que é a lógica de programação, né? Então, além de você saber HTML e CSS para poder criar esses textos visualmente, você precisa saber a lógica que fundamenta a maior parte das linguagens de programação, como JavaScript. Então, é difícil explicar isso numa palestra só, então eu vou só dar uma dica de como ir atrás desse conhecimento, que existem vários sites. Esse aqui é um deles que eu recomendo, que se chama UriJudge. Ele deixa algumas atividades para você fazer, para você praticar a lógica de programação. Então, por exemplo, se eu for aqui, eu já estou feito o login, né? Se eu for aqui na lista de problemas, eu tenho vários tipos de problemas para diversos tipos de pessoas, seja as mais avançadas na área da computação. Então aqui tem geometria computacional, tem SQL, que é uma linguagem para manipular dados, de banco de dados. Mas se eu for aqui para a do iniciante, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo extremamente básico, que eu acredito que seja só para imprimir alguma coisa na tela. Eu tenho aqui para fazer por exemplo, deixa eu pegar aqui esse aqui, por exemplo, é só para fazer uma soma de dois valores usando alguma linguagem de programação. Então ele diz aqui os exemplos de entrada e como ele quer a saída. E explica aqui, normalmente tem algum cenáriozinho bonitinho e tal. Então aqui tem o padrão é o C, mas eu posso escolher, por exemplo, JavaScript. Aí ele coloca aqui, escreva a sua solução. De novo, aqui está em inglês, é só porque é o idioma do meu sistema. Mas quando você for mexer, provavelmente vai estar em português. Então aqui ele tem o problema, né? E eu posso resolver aqui do lado. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, fazer a soma de dois números. Então eu pego aqui um valor 1, aí eu tenho que converter isso inteiro. Aí eu tenho que imprimir A mais B, por exemplo. Ele vai dar um erro porque ele não quer só o valor, ele quer, por exemplo, esse textozinho aqui do lado. Aí a gente, depois de escrever aqui, esse editorzinho aqui, a gente pode mandar e ele corrige pra gente. Então, assim como aquele Codecademy é como se fosse uma pessoa pegando na sua mão para lhe ensinar,
esse daqui é uma pessoa pegando na sua mão para avaliar atividades com você. Então eu mandei aqui a minha solução. Se eu ficar dando um refresh aqui, ele deu um erro desse. Aqui. Ele deu um erro, claramente deu um erro. Então ele roda isso daqui para mim sem eu precisar de instalar nada no meu sistema. Então aqui ele está dizendo que eu estou usando a variável A sem nem sequer ela existir. Então é só eu editar aqui de novo. Eu vou dizer que o A é o que vem, é a primeira linha. E o B é o que está na segunda linha. Então mesmo quando dá certo ou quando dá errado, ele vai apontar para mim qual o problema para eu corrigir. Então, ó, aqui ele está dizendo que deu um erro em 20% das respostas. Então quer dizer que isso aqui não está totalmente correto. Provavelmente porque eu tô juntando, estou usando errado essas estruturas de dados aqui. Aqui ele está interpretando como texto, um texto e outro texto, porque eu estou somando com um texto. Então se eu tiver 1 mais 1 vai ficar 11 ao invés de 2. Mas enfim, essa é a minha recomendação para praticar, pelo menos lógica de programação. Aí por que a gente é importante praticar tanto aprender aquilo do Codecademy, de como fazer as coisas bonitas, digamos assim, quanto para essa lógica de programação? Porque várias empresas, como Google, Facebook, ou até empresas daqui do Brasil, elas sempre pedem dois tipos de avaliação, digamos assim. Não todas, mas a maioria, assim. Uma avaliação mais focada em lógica, que é como você sabe resolver problemas lógicos usando a linguagem de programação, que é como esse caso aqui do UriJudge. E uma segunda avaliação que seria como você sabe aplicar aquele conhecimento para fazer algo mais de mercado, digamos assim, que é fazer uma tela bonitinha, um site com quadradinhos, botões, tudo mais. Então, é a mistura dessas duas coisas que faz o seu conhecimento hard, o seu conhecimento técnico, digamos assim. Além disso daqui, eu acho que David tem alguma sugestão para aprender de uma forma mais suave, sem precisar de nenhuma linguagem de programação, certo, David? Sim, tenho sim. Então, para falar um pouquinho sobre programação em si, quando eu li JavaScript, quando eu li programação em si, o mundo era totalmente diferente, né? A gente não tinha tanta coisa que a gente tem hoje, então. Então, quando a gente vai tentar aprender programação em si, a gente às vezes fica assim, tem que aprender como é que programa, como é que o computador lê aquele documento, como é que interpreta aquele documento, como é que a gente tem que trabalhar com aquilo. Então, às vezes, a gente tem que aprender tanto como programar, como a lógica de programação em si, e também a linguagem que a gente está escrevendo. Então, é difícil, às vezes, entender que um ponto de vírgula é o problema que está à frente, a gente não vê. E como também a gente quer fazer algo, quer criar alguma função, alguma lógica, a gente não entende que lógica a gente usa para cada momento. Eu tenho aqui uma dica, que é o CodeWarg, certo? O CodeWarg, ele é uma programação que se faz com blocos. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui alguma exercício. Então, o objetivo aqui é fazer com que esse o pássaro ande aqui 2 vezes, vire, e ande mais uma vez e bata no porquinho aqui, no porco. Então, a gente tem que pegar aqui, mover para frente, né? Fazer com que ele tire aqui, por exemplo, aqui, para daqui, direita, e movendo aqui, de novo, por exemplo. Vai tentar rodar aqui, certo? O código. Opa, eu acabei apagando tudo. Vamos errar aqui, só para ver se ele... O que ele vai dizer para a gente, né? Aqui, botão esse aqui. Pronto, ele vai tentar andar aqui, vai virar para o lado esquerdo e vai bater. Então, você tem um feedback melhor sobre o que está acontecendo. E, visualmente, ele vai dizer para você o objetivo do desafio, né? Então, com esse tipo de programação lógica com blocos, você não tem erros de sintaxe. Escrevendo, por exemplo. Então, você vai usar o que realmente tem a oferecer. Por exemplo, aqui, ele sabe que se você usar move forward, você virar a esquerda dele, você vai conseguir chegar lá. Então, a gente vai tentar ver aqui, usando aqui os bloquinhos, para chegar lá.
Ele vai andar. Isso é interessante, David, porque não vai acontecer, por exemplo, aquele problema que a gente viu agora. Que aquele erro que tinha dado quando eu estava testando o UriJude era meramente um detalhe de sintaxe do JavaScript. Então, Isso. aquilo não é toda linguagem que tem aquele detalhe. Aquilo é uma especificação muito miúda, digamos assim. Então, pode ser que, por você estar começando ainda com JavaScript, você se depare com erros que não são de lógica. Então, você aprender assim por blocos, dando instruções, tipo, vá para frente, vá para o lado, fique mais interessante de você, como você mesmo disse, ter esse retorno visual, né? Você vai para frente, vai para a esquerda. Se o passarinho não for para a esquerda, você está vendo que visualmente você consegue ver o problema. Então Isso. fica muito mais digerível, né? Exatamente. Inclusive aqui você vê aqui, por exemplo, aqui mostrar o código, que código que ele usou para poder chegar lá, entendeu? Então, ao invés de escrever aqui manualmente tudo que você tem que fazer aqui, eu só iria pegar os bloquinhos arrastando. E o seguinte, à medida que você vai continuando com o desafio, ele vai aumentando a dificuldade e vai usando mais coisas, por exemplo, mais coisas, né? Se eu botar aqui, por exemplo, tem uma parte aqui que é loops, por exemplo, que é uma parte muito difícil de entender às vezes, né? É a repetição. Então, ele vai conseguir te explicar um pouquinho os desafios, como é que você usa para. Como é que cria loops, né? Ele vai até mostrar alguns vídeos aqui, vídeos também, caso você não tenha entendeu, ele vai mostrar um vídeo para você entender a repetição, por exemplo. Então, aqui, ele já me deu aqui, ele vai me explicar aqui o que é uma função aqui já, repetição. Então, você vê visualmente o que cada pessoa está fazendo. Então, eu tenho que desenhar essa aqui para conseguir completar o desafio. Então, eu tenho que usar as funções para desenhar aqui. Essa função aqui vai desenhar um triângulo aqui, entendeu? Um triângulo e aqui por aqui, quadrado. Então, intuitivamente, isso aqui é mais fácil para poder aprender realmente a parte inicial. Pode ser um pouco basic, mas isso ajuda muito na parte da programação. Então, você vai realmente começar por código, qualquer que seja a linguagem, isso vai ajudar você muito bem a conseguir abstrair aquela linguagem. Eu sei fazer que, eu sei o que é uma condicional, eu sei o que é uma repetição, eu sei o que é uma função, então eu só quero aprender o que JavaScript, por exemplo, usa para poder criar uma função ou criar um loop. Então, isso vai ajudar melhor a abstrair o problema, né? E então, apesar disso parecer bobo, David, mas esses exemplos assim de focar só na lógica, se você vê, por exemplo, em empresas como a Google, é o teste que eles chamam de teste de quadro branco. E, ironicamente, está no quadro branco aí que você está mostrando também. Mas é algo que você vai lá, você desenha realmente a lógica sem precisar de nenhuma linguagem, até porque você está escrevendo literalmente num quadro branco. Então você vai desenhando as lógicas igual você está fazendo aí, com bloquinhos, com setas. Você vai abstraindo as estruturas de dados, as estruturas de comando, para poder mostrar que você sabe a lógica, como ela funciona, sem necessariamente depender de detalhes de uma linguagem. Então isso é muito importante. Apesar de parecer um pouco boa, uma interface infantil, mas isso é muito importante e usado em empresas grandes mesmo. Exatamente. Isso aqui é bem rápido aqui. Cada desafio ele é bem simples. Possivelmente vai aprendendo o que cada coisa vai fazendo. Infelizmente é em inglês, infelizmente. Mas a gente agora vai partir agora para realmente. Eu já sei como é que se funciona um tipo de programação. Eu sei como é que se escreve uma função, eu sei que é um loop. Então vamos entrar em pontos da linguagem em si. Para isso, eu tenho aqui um link que é esse daqui, que é o do... É um GitHub, que é JavaScript Eloquent. É um livro também tem aqui, open source aqui, que o pessoal botou aqui. Ele é de graça. Então você pode vir aqui e ler em português como é que funciona a linguagem de JavaScript. Eu já li isso aqui uma vez. E assim, ele realmente aborda o aspecto muito simples da linguagem. Até como é que funciona um pouco números, explicando como é que é um número, como é que serve, como é que serve o número, e vai explicando para você passo a passo sobre a linguagem. Esse aqui, para mim, eu recomendo ele para todo mundo que me fala bem a mim, qual a linguagem usar, e como, quer dizer, o que estudar, e aqui tem um bom conteúdo, muito bom, e como você vai possivelmente aprendendo em JavaScript, né, em português. Infelizmente, assim, acho que não tem muito conteúdo em português aqui no Brasil, né, Marcel? Então, tem poucos
conteúdos bons é bem escasso. E esse aqui, realmente, ele faz jus realmente a essa proposta, né? Mas caso você queira aprender um pouco mais sobre outras linguagens, por exemplo, outra livraria, tem esse também aqui, que é o do React 16. É um curso aqui, do Udemy, e ele é de graça aqui, de graça. Ele é de graça e também quem fez foi brasileiro. Então, você vai conseguir também ver vídeos em português do Udemy sobre o React. Então, para quem, geralmente, às vezes, como alguém vem para mim perguntando, eu quero criar um sistema aqui, um aplicativo, já sabe que React é a solução para o meu problema. Aí eu vou perguntar para ele, você sabe HTML? Não. Sabe JavaScript? Não. Então, eu sempre digo para as pessoas tentar aprender primeiro o básico, até que a gente está, principalmente mostrando para vocês, depois que aprender React, né? React é uma solução muito posterior, depois que você aprende e domina o básico da linguagem, o básico. Mas depois que você aprende, esse curso aqui realmente, eu já fiz ele também, ele é muito bom para definir para você o básico do React, bem moderno, né? O React ele é a biblioteca mais popular que a gente tem para desenvolvimento web hoje em dia. De todas as ferramentas para desenvolvimento profissional, vamos dizer assim, ela é a mais popular dos dias de hoje. Então, mas só que infelizmente você não tem como ir direto para ela. Então você precisa realmente, como o David falou, você aprender HTML, CSS, JavaScript. Por quê? Porque o React ele é uma ferramenta que usa todas essas coisas para poder otimizar o seu conhecimento nessas coisas. Então, não tem como o React otimizar uma coisa que você não sabe. Então, é uma dica interessante, sim, a gente dar esses passos iniciais. E seguindo a dica que a gente tem aqui para você realmente iniciar na carreira, a gente tem aqui um outro link também, que também é bem parecido com o que o Marcelo já mostrou antes, né, que é o do Code Academy, também é em inglês, infelizmente, mas ele está certificado de graça para você. Caso você já tenha algum domínio de inglês básico e queira realmente aprender progressivamente a linguagem JavaScript e fazer alguma coisa, eu recomendo muito o Free Code Camp. Ele é free, ele é de graça, já está aqui o nome, e ele vai explicar para você desde o básico, HTML, CSS. Você clicando aqui, vai ter igual o que a Sônia já mostrou, vai ter aqui, deixa eu entrar aqui na nossa lição, ele vai explicar para você, inclusive aqui, quase a mesma coisa também, vai explicar para você aqui, vai fazer aqui os testes, né? Ele vai comparar o que você fez com o que realmente é para fazer. E se você conseguir concluir aqui, ele vai demonstrar para você que você não escreveu aqui o Hello World aqui corretamente. Então, depois que você ler isso aqui, Hello World, aí que ele vai deixar você passar para outra fase. E ele não só apenas tem isso, né? Ele tem alguns... Cada sessão disso aqui é um curso diferente. E ele dá um certificado para você de tantas horas. Então você quase consegue ter aqui uma mini faculdade aqui, só fazer isso daqui, entendeu? Aí que nessa parte aqui ele vai explicar para você um pouco de HTML, CSS. Depois aqui ele vai ensinar desde o básico né? JavaScript, né? S6, vai explicar para você também. Front-end vai explicar também o que é Bootstrap, jQuery, e assim vai, né? Esse aqui é um bom link que eu recomendo muito alguém fazer. Ele é muito simples também de ser concluído. E caso você tenha algum domínio de inglês, pelo menos de ouvir um pouquinho, eu tenho um último link que também é do Free Code Camp. É um vídeo aqui de 3 horas, explicando a linguagem aqui, JavaScript. Ele não tem por aqui, propaganda. Então você pode ouvir todo o vídeo sem propaganda, podendo realmente entender a linguagem. E assim, também acho que esse também aqui, ele explica muito bem. Ele é muito sucinto no que ele está explicando. Ele explica muito bem desde o VAR, desde o LET, const, e vai crescendo isso. E recomendo muito quem está começando a aprender esse link aqui, esse curso também. Eu vou passar todos os links que tem aqui disponíveis, e vai passar para vocês também, no final também. Aí a gente entra num ponto que será que é possível, será que é bom aprender alguma lib, né? Como framework, né? Por exemplo, eu quero já aprender JavaScript, já domino JavaScript, terminei os cursos de JavaScript todos,
Mas eu quero agora aprender agora realmente a iniciar em um curso, né? Em um outro framework, né? Eu tenho aqui um outro link, que é também da Rockcity. A Rockcity é uma escola, é um bootcamp, posso dizer, aqui no Brasil, com linguagem em português, e muito bem acessível também. Ele tem muitos cursos aqui de React, Node.js, React bem básico. Esse aqui é um link que ele tem aqui com todos os vídeos que ele já publicaram, artigos que eles publicaram sobre JavaScript. Um parêntese rápido, David, aqui, para quem não sabe, o Node.js é o que a gente usa para rodar o JavaScript fora do browser. Então ele pega o mesmo motor que o browser usa e coloca isso para você rodar no seu computador, para você poder fazer aplicativo de desktop, poder fazer programação back-end. Então isso está bem popular nos últimos anos. Então é por isso que no começo o David se identificou como full stack JavaScript, porque David consegue usar JavaScript desde o front-end até o banco de dados. Então, por isso que essa linguagem a gente acha ela bem flexível, porque você não precisa estar reaprendendo vários idiomas ao mesmo tempo. Então você pega um link como esse aí que o David está mostrando, você consegue fazer uma aplicação completa, de ponta a ponta, usando uma linguagem só. Então diminui bastante a curva de aprendizado para você se tornar uma pessoa produtiva para o mercado de trabalho. Exatamente. Então a gente temos muitos conteúdos, até em português agora, sobre como iniciar na carreira de front-end, de full stack. É só realmente ter a iniciativa de começar realmente a fazer, né, alguma coisa, né? E assim, também outro aqui também também esse aqui, né, que é o do tá aqui. Esse aqui é um curso de 5 horas, também da FreeCodeCamp, sobre React. Eu nunca vi um curso assim de graça assim tão bom quanto esse. E agora com o recurso do YouTube, você pode ver aqui bem parte por parte o que ele vai explicar aqui para você aqui, ó. É um sumário que eu estou aqui, explicando o que é o dono do React, explicando o que é o estilo do React, vai progredindo, explicando as práticas da linguagem. Você vai conseguir realmente parar naquele ponto ali, começar de novo, e se assimilando, fazendo junto. Então, esse aqui é outro curso que eu recomendo muito. Também, caso você tiver algum conhecimento em inglês, ou até, às vezes, só ouvindo, só vendo, você pode entender o que faz. Depois que você aprende como é que você uma de programação, depois que você aprende o que o if faz, a função faz, depois que você consegue só ver o código, você já entende o que é que ele faz. Então, só de ver também já ajuda você bastante também. Então, a gente também tem outras também, linguagens de outras libs também, outras coisas que a gente pode também trabalhar como front-end também, né? É você. Aí, pode deixar essa tela aí. Aí, outras coisas que a gente, já que a gente está falando sobre como entrar no mercado, tem outras coisas que a gente usa enquanto a gente está programando, que independe da linguagem. Aí a gente não vai entrar tão profundamente, mas tem coisas como, por exemplo, você aprender a usar uma IDE, um editor de código. Então, para essa finalidade, a gente recomenda o VS Code, que é totalmente free source, ele é leve, roda em qualquer plataforma. Então, tem isso, você baixa o editor de código, você tenta experimentar programar HTML, CSS usando ele, depois você procura por Git, que aí realmente independe da linguagem, você vai ter que aprender um editor de código, vai ter que aprender Git. O Git é uma ferramenta para versionar o código, então na vida real a gente não faz, idealmente, né, a gente não faz um versionamento tipo salvando um arquivo e coloca, sei lá, a data no final, então arquivo 1, 2, 3, então a gente usa ferramentas mais profissionais para isso, como o Git. Então a gente vai estar só pincelando esses assuntos, porque eles não entram tanto na coisa do JavaScript, mas eles são, com certeza, 100% de chance inevitáveis de você se deparar com a necessidade de estudar esse tipo de assunto. Então, além do React, quando você for naturalmente experimentar React, você vai ver outras pessoas falando palavras-chave como Redux, como Axios, Mobex,
Context API, vão vir várias palavras novas que não é conveniente a gente entrar em detalhes aqui agora, mas é isso, essa é a realidade. Você vai ter que ir pegando essas palavras-chave e ir estudando. Isso que a gente está dando aqui são ótimos pontapés para você começar. Mas, de forma alguma, a gente tem como dizer para você o caminho todo que você vai seguir na sua carreira. Apesar de que, mais para frente, a gente vai mostrar um roadmapzinho, um caminhozinho de coisas para você ir procurando essas palavras-chave. Então a gente vai chegar lá. Aí, outra coisa que eu recomendo também é um livro do Uncle Bob chamado, acho que em português é o Codificador Limpo, em inglês é o Clean Coder, o original, né? Então, além de você dominar a parte técnica, o Uncle Bob preza muito que você seja um programador profissional, uma pessoa programadora profissional. Que você saiba como lidar com gestores, com colegas de equipe, como fazer o que são, para que serve, como fazer testes, práticas comuns do dia a dia de um desenvolvedor, erros que o Uncle Bob cometeu no passado. Ele é um programador bem antigo, da época de cartão perfurado, então ele tem bastante experiência para compartilhar. Então, ainda nessa vibe de como entrar no mercado, é muito importante que você tenha conhecimento não só do que você está escrevendo, de código, como também do seu papel como pessoa desenvolvedora profissional. Você entrega soluções. Então, às vezes, quando um usuário chega com um problema para a gente, é provável até que a gente consiga resolver esse problema sem nem escrever uma linha de código. Então, essa é a nossa função, usar os nossos conhecimentos técnicos para entregar soluções. Então, não é escrever meramente. E a outra sugestão que eu daria seria justamente inglês, né? Como a gente viu aqui, inevitavelmente a maioria dos conteúdos infelizmente são em inglês. A gente até tenta trazer algumas coisas para o nosso idioma, por exemplo, aquele livro que o David mostrou, o JavaScript Eloquent, ele foi traduzido pela comunidade. Ele estava lá no GitHub, né? Ele é um livro free source, digamos assim, e a gente foi traduzindo. Eu inclusive ajudei a traduzir um dos capítulos. Então a gente se esforça bastante para trazer conteúdos para o nosso idioma, mas não é perfeito. Não tem como. Se lançar uma biblioteca nova hoje, se você não souber inglês, você vai ficar dependendo de alguém entender essa biblioteca nova, traduzir esse conteúdo, ter a sorte dessa tradução ser feita com qualidade, para você depois consumir isso. Então, infelizmente, você já começa com um atraso se você tiver essa barreira de idioma. Mas também não é impossível. Você não é ou não sabe inglês ou morre, mas é algo que eu recomendo fortemente. Você ia falar alguma coisa, David? Isso. A gente não vai entrar muito em questão de como aprender inglês, né? Porque, bom, isso não é muito bem a nossa área, né? Mas, assim, a gente pode dizer o que cada um fez para aprender inglês, né? O que cada um fez para aprender inglês, assim, o difícil porque cada pessoa tem um caminho diferente, né? Mas, assim, não sei se perceber, mas if, var, else, são inglês, né? Então, a gente tem que estar no ambiente que é tudo inglês. Então, a gente precisa ter um pouco de conhecimento, pelo menos leitura, para poder realmente consumir aquele conteúdo. Muitas vezes a gente está num problema de trabalho, por exemplo, que é alguma solução, por exemplo, como é que faz para fazer aquilo funcionar? Aí você procura em português e não encontra. Você vai em inglês, alguém do lado do mundo, alguém já fez, algum indiano já fez aquele já resolver para você. Então, às vezes só escrever e ler já resolve bastante. E como você disse, David, as palavras já são em inglês, então facilita para você, ao invés de você decorar, por exemplo, aquele primeiro HTML que eu mostrei, que era um título, ao invés de você decorar na sua cabeça que o H está associado a título, você olha para o H e você lembra do que ele significa, que é heading, que é cabeçalho em inglês. Então, você já aprendeu aquilo sem nem precisar decorar. Então, facilita você saber o que significa as palavras que você está usando ali na linguagem. Realmente não tem plano correr. Se você souber correr atrás dessa barreira desse idioma, vai abrir muitas portas para você. Pois é, se possível, aprenda inglês, né? Eu sei que é difícil, é um pouco complicado a rotina, mas
pelo menos aprender a ler e escrever já é um bom começo, para poder realmente consumir conteúdos diferentes e achar conteúdos diferentes para a gente, né? E se você tiver a sorte de ser fluente também na conversação, você pode pegar um trabalho e ganhar em dólar ou em euro. Que é 5 vezes mais. Atualmente 5 vezes mais, né? Isso. Vai mostrar o roadmap, David? Vou sim. Isso. Bom, então a gente vai... você pode estar agora no momento sem não conseguir decidir bem ainda o que vai ser realmente, está só aprendendo, né? JavaScript, HTML, mas não saber onde usar. Tem esse aqui, o site do... Esse daqui, cadê? O link aqui, que esse aqui que é o nome aqui, né? O NAP aqui, .sh. Ele mostra para você alguns caminhos possíveis que você pode seguir. Não é obrigado você ser só front-end ou só back-end. Por exemplo, eu gosto de dividir com full stack. Por quê? Porque eu gosto tanto do back-end como do front. Então eu gosto só um parêntese, David. Não significa que você vai ser expert em tudo, que você vai ser perfeito de tudo, mas que você consegue ser produtivo e que você gosta de fazer essa ponte entre banco de dados, entre cliente, usuário, APIs. Então não significa que você vai ser uma criatura mitológica que sabe de tudo, mas que você sabe um pouco de cada. Isso. Igual um clínico geral, tem a sua área, a sua necessidade, assim. Também. Então, supondo que você hoje quer ir no caminho do front-end, aqui ele vai mostrar para você alguns caminhos possíveis que a gente pode seguir, né? Isso aqui é muito manjado, essa imagem, tem muitos lugares, mas é muito bem feito. Exatamente. Explica bem, assim, alguns pontos principais que a gente precisa aprender, né? Alguns, ele vai dizer para a gente que é obrigatório, alguns nem tanto, às vezes é opcional. Por exemplo, esse aqui que está aqui amarelo. A gente precisa aprender o que ele tem primeiro para poder programar JavaScript, né? É impossível você não ir para esse caminho. Você precisa primeiro ir para esse caminho, entender como é que funciona o HTTP, que está aqui do lado. E indo mais a fundo, você vai ver que precisa ter HTML, CSS. Aí entrando no código aqui, JavaScript, você precisa ter como é que funciona como você falou agora aqui, o Git, né? Saber funcionar o seu sistema. Como é que funciona para você armazenar isso aqui em algum lugar, no GitHub ou GitLab. É interessante, David, que ele, apesar de ele não se aprofundar, ele dá bastante palavra-chave para você ter por onde pesquisar no Google. Então, você, por exemplo, se olha uma palavra estranha ali, strict, então Shadow DOM, você procura o que aí bota a palavra-chave no Google, e isso vai jogar você num curso daqueles de horas. Então você aprofunda à medida que você for tendo a necessidade. Então ele é um roadmap bem feito mesmo. Por que isso aqui por que existe um caminho assim, né? Porque às vezes algo depende de outra coisa, né? Por exemplo, como é que você vai aprender a trabalhar com Webpack, por exemplo? Tá aqui, você saber como é que instala o Webpack, como é que usa o Webpack. Então, para que serve o Webpack, né? Isso. Você precisa aprender como é que funciona aqui o NPM, por exemplo, como é que instala o pacote do Webpack, para poder depois usar o Webpack. Às vezes a gente quer pular etapas, né? O problema de pular etapas é que às vezes a gente está no problema, a gente não sabe como é que resolve. Por causa que a gente pula alguma etapa, né? Então, para que isso não aconteça com você, existe um caminho para que é melhor que você siga, né? É que você siga, para depois, aquilo você vai pegar depois, que é mais simples do que realmente é agora, né? Então, é possível que você siga o próprio caminho, mas você vê que é mais fácil quando você vai por esse caminho aprendendo, né? E voltando um pouquinho aqui, o back-end, por exemplo, né? Ele vai dar para você aqui também alguns passos comuns, como, por exemplo, internet. Mas também ele dá para você aqui, por exemplo, os caminhos que você pode aprender. Como, por exemplo, você pode aprender Go aqui, com back-end, Rust, JavaScript, e assim vai, né? Então, você tem um caminho que você pode tentar seguir ou pincelar o seu conhecimento progressivamente, né? Eu sei que às vezes é muita coisa para aprender de uma vez só. Não aprender de uma vez só, não é possível aprender de uma vez só, mas apenas devagar, no seu ritmo. Eu sei que às vezes a gente quer se comparar com outra pessoa. Por exemplo, o fulaninho já termina de aprender JavaScript, está no emprego. Não se compare com outras pessoas, porque às vezes a situação econômica da pessoa ou social é diferente da sua. A pessoa tem até mais sorte que você, né? São coisas que não tem como controlar. Às vezes sorte, né? É difícil, né? Mas assim, não se compare com outras pessoas. Tenha o seu ritmo de aprendizado. Isso vai para você ter melhor
aproveitamento para você, né? Então, esse é o meu conselho para você, né? E também, a partir do momento que você quiser realmente aprender, eu já sei programar, e eu quero realmente definir no mercado, então seria legal no momento que você inicialmente definir o que você é, né? O que é que eu sou? O que é que eu mais gosto de fazer, né? Porque às vezes é muito difícil você, tipo assim, sabe só um pouco do básico do back-end e quer ser back-end. Para concorrer com outras pessoas é muito mais difícil, a princípio. Então, eu sempre digo para você tentar. Se você quer entrar no mercado agora, foca no momento, no lugar, para ser front-end ou back-end, foca para aprender realmente só uma vertente, depois você pode ser até que você nem goste de nada disso aqui que a gente está dizendo. Você pode experimentar a Code Academy lá, não gostei disso, não gostei de ficar posicionando coisa na tela. Mas tudo bem, pelo menos você experimentou, você soube como é que é, você aprendeu o que você não gosta daquilo. Então, você precisa experimentar para poder chegar nesse ponto que o David está dizendo realmente. Isso. Você precisa saber o caminho, dizer, não, isso aqui não é para mim, então isso aqui é. A minha dica inicialmente, se você quer entrar no mercado agora, de desenvolvimento, defina você um vertente, um momento, por exemplo, front-end. Se é bom em front-end, para depois você entrar no mercado e experimentar um pouquinho mais, depois aliar ou mesclar isso com outras coisas. Esse é o meu conselho que eu dou, né? Beleza, vamos aqui. Depois, assumindo que você já aprendeu, digamos assim, você está sendo confiante para poder seguir na área de desenvolvimento, né? A gente pode dar outros caminhos um pouco mais avançados. A gente vai só pincelar esses, o foco da palestra em si terminou, mas só focando, tipo, eu aprendi JavaScript, aprendi HTML, aprendi CSS, como é que eu sei que eu estou pronto para uma vaga de emprego? Como é que eu sei que eu vou ser uma pessoa produtiva, que vou agregar algum valor para algum usuário? Então, existem alguns links, por exemplo, esse daqui é um repositório chamado App Ideas, que são dicas de apps que você pode fazer para você ganhar experiência sem necessariamente você ter uma carteira de trabalho. Então, tem aquele problema que quase todas as áreas hoje em dia precisam, tipo, uma vaga iniciante, mas você precisa ter tantos anos de experiência, vamos dizer assim. Então, uma forma de você ganhar experiência sem precisar de uma outra empresa é você pegar umas ideias de aplicativos e fazer você mesmo. Então, aqui tem de vários níveis, por exemplo, para iniciante, você pode fazer uma calculadora, por exemplo. Então, se você ir clicando aqui, ele vai dar o exemplo de como outras pessoas fizeram, dicas de como você pode fazer a sua. Tem aqui luzes de Natal, um contador, um cronômetro. Então, tem vários tipos de aplicativos, desde nível iniciante até mais intermediários, como, por exemplo, fazer um editor de texto, fazer um aplicativo de lista de tarefas. Então tem várias coisas, até mais avançadas, como fazer jogos e tudo mais. Então, esse repositório eu recomendo para você pegar dicas de como fazer coisas sozinhas. E a partir disso você monta o seu portfólio. Então, você pode chegar numa vaga e dizer, o entrevistador, a pessoa que está entrevistando você vai perguntar, você tem experiência? Aí você pode dizer, não trabalhei, mas eu já fiz coisas assim, assim, assado. Então você mostra para essas pessoas, por exemplo, se eu for aqui no meu GitHub, eu posso subir uma dessas soluções que eu fiz e colocar aqui no meu GitHub. Então a pessoa vai ver que eu fiz, por exemplo, aqui, o primeiro repositório foi um telefonezinho que eu fiz, de VoIP. Então quem está entrevistando você vai poder ver o que você fez, ela vai poder ver o código do que você fez. Então tá aqui, a pessoa vai poder ver o código, ela vai poder ver que você sabe, só de você estar usando o GitHub, a pessoa vai entender que você sabe usar Git. Pelo código, ela vai ver os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, como é que você organiza as pastas aqui. Então, é uma forma de você mostrar a sua experiência de forma muito mais palpável, sem que você precise realmente de ter trabalhado em algum lugar. Então, além do GitHub, que você pode organizar os seus projetos, é a forma que eu faço e que David faz também. Você pode montar também o seu próprio sitezinho, que no GitHub é de graça. Aqui é de no grupo da Natal.js, um dos nossos membros, ele compartilhou com a gente esse portfólio que ele mesmo montou. Então, você aprendeu HTML, aprendeu CSS,
usa isso para mostrar o seu portfólio de aplicações que você Exatamente. fez. Então, Você sabe também fazer. isso. Mostra aqui as coisas que você sabe, mostra algumas fotos suas participando em evento, publicações que porventura você tenha escrito. Então, você vai combinando várias formas de você ter visibilidade, né? Então, outra forma que você pode ter de ganhar essa visibilidade, essa experiência, é você, por exemplo, ter redes sociais como o LinkedIn e o Twitter. E por que é importante? Por exemplo, esse link aqui é um exemplo de uma... Está meio... Pronto. Esse aqui é um dos nossos organizadores, o Johnny, que vai estar também em uma mesa redonda, né, nesse evento. Ele estava com uma dúvida, ele estava usando uma das bibliotecas chamada Redux, usando isso com o React. Então ele teve uma dúvida de repente e ele resolveu tirar essa dúvida no Twitter com o próprio criador dessa biblioteca. Então, através dessas redes sociais, essas pessoas estão muito mais acessíveis para você. Então, e aqui é uma das vantagens de você saber inglês. Você consegue acessar a fonte de conhecimento literalmente na fonte. Então aqui ele tirou essa dúvida e aqui o próprio criador respondeu com a dúvida e ainda deu links para ele poder se aprofundar mais no assunto. Então você já ganha um networking, você já tira suas dúvidas direto na fonte, você consegue mostrar o que você está fazendo, os problemas que você tem com muito mais facilidade quando você está nessas redes sociais. Outra coisa que você pode fazer também, principalmente para você que está iniciando, é sempre que você fizer um daqueles aplicativozinhos seus, daquelas ideias, você colocar no GitHub, por exemplo, ou no LinkedIn. Então aqui tem, por exemplo, uma coisa boba que eu fiz, como eu disse aqui, eu nem sei C++, mas eu fiz essa aplicaçãozinha que eu achei bonitinha e coloquei no LinkedIn e já teve várias interações com pessoas, com outros colegas de trabalho que já trabalhou comigo. Aí, como estava no GitHub, colegas meus começaram a contribuir com esse código também. Então, aqui várias pessoas de outras empresas interagindo. Então, você já vai ganhando visibilidade para o mercado de trabalho assim. Então, passa por todas aquelas etapas que a gente falou. Tem de aprender o básico, você aprende algo mais intermediário, começa a produzir alguma coisa em cima desse conhecimento que você fez, e aí depois você chega nesse ponto de trazer visibilidade para essas coisas que você fez. Então, aí além disso, você também pode entrar no grupo do Natal GS, que tem no Telegram, por exemplo, começar a participar de eventos, palestras. Então, mesmo que você, eu sou iniciante e não estou confiante de fazer uma palestra ainda, mas tem alguns eventos que eles dão as chamadas Lightning Talks, que são palestras de 5 minutos. Você pode usar essas palestras de 5 minutos para mostrar um desses projetos que você fez. Então, não precisa ser nada extraordinário, nada de outro mundo. Esse código aqui, por exemplo, eu fiz em uns 2 dias. Não foi nada absurdo, não foi nada... David fez a cara feia, mas se você olhar o código é muito pequeno, é coisa boba. Ele só tá bonitinho porque tá com emoji. Então ele só chamou atenção por causa disso. Mas é bem simples mesmo. Então, você pode fazer esse networking a partir das poucas experiências que você tem. Você não precisa ter uma CLT, uma carteira, um autógrafo na carteira azul para poder você ter começar a pegar o seu primeiro emprego, se diferenciar. Mais alguma coisa, David? Pois é, eu queria até adicionar que, por exemplo, agora eu estou trabalhando com outra empresa. Assim, recentemente tive uma experiência diferente assim, na minha carreira. Por exemplo, eu estava procurando uma pessoa que falar comigo para poder a oportunidade, né? Eu tinha alguma coisa online, então a pessoa me encontrou e queria fazer alguma entrevista de emprego. Então eu fiz uma entrevista. Só que geralmente o pessoal faz algum teste, né? Algum desafio para você, né? Que manda para você algum código, resolver, ou algum fazer. Então essa pessoa, o que ela fez? Ela pediu para mim o meu exemplo aqui, entendeu? Então, ela quis ver o que eu já tinha feito antes já. Eles tinham algo lá que ele podia realmente ver o que eu penso lá, como é que eu penso, como é que eu programo, como é que eu ajo. Então eu só vi meu GitHub lá e agora eu tenho que preparar isso, né? Por isso, né? Porque ele viu que eu tinha feito alguma coisa no GitHub lá, que era o que ele queria. Então, ele viu que eu podia ajudar ele no que ele estava precisando e eu consegui um trabalho por isso. Não só não por causa do desafio, mas por causa que ele viu que eu fiz antes. Então é importante manter alguma coisa visível para alguém conseguir ver você
e poder realmente se destacar no mercado, né? De fato, não só. Enfim, você deu o seu exemplo, mas para mim foi a mesma coisa também. Todos os meus estágios, bolsas que eu peguei do tempo da faculdade, meu primeiro emprego foi. O GitHub foi o que mais me trouxe esse tipo de visibilidade. Porque, como eu disse, eu não tinha experiência, mas eu tinha. Apesar de não ter experiência formal, mas eu tinha essa informal de já ser alguém proativo. Porque por exemplo, na minha primeira entrevista, como eu não tinha realmente nenhum outro trabalho. Foi basicamente o meu atual chefe pegando meu GitHub e olhando comigo e pedindo minha opinião sobre o que eu tinha feito. Então, é realmente um carro-chefe para quem é desenvolvedor. Você tem essa vantagem em relação a outras profissões. Então, aqui, por exemplo, aqui tem uma colaboração que a gente vai fazer aqui ao vivo, digamos assim. Tem uma lista, é uma lista de links sobre FreeSwitch, que é uma plataforma de telefonia. Então, aqui é uma lista open source de links interessantes a respeito do FreeSwitch. Aí eu sei que eu tenho um projeto que usa isso, que usa o FreeSwitch. Então eu vou fazer aqui eu vou adicionar nessa lista free source. Se eu souber onde é que edita, eu posso adicionar aqui, abrir um pull request para colocar um linkzinho extra aqui. Então nem todas as contribuições que a gente faz necessariamente são extraordinárias. Isso aqui é um código de outra pessoa, que é só um texto, que eu posso ver aqui e adicionar um novo item a essa lista. Ou então, se eu ver um erro de digitação, eu posso ir corrigir. Se você também quiser fazer alguma coisa além de texto, tem, por exemplo, essa contribuição que eu fiz no Redux, que é uma biblioteca JavaScript que a gente usa normalmente junto no React. Eu não fiz nada demais, eu só vi que quando eu baixei o projeto, eu rodei, eu vi que tinha algumas linhas em vermelho dizendo que eram linhas que não estavam sendo rodadas nos testes. Então, o que foi que eu fiz? Eu nem sei o que esse código faz, mas eu escrevi aqui um teste. Então, eu espero que essa execução aqui não dê erro. Foi só isso que eu fiz. Então, aí claro que acabei fazendo em outras linhas também. Então, eu aproveitei a situação para aprender como é que o código funcionava. Então, olha só o que no final das contas deu. Eu vi um problema no código de outra pessoa, eu abri uma sugestão, eu rodei esse código na minha máquina, abri uma contribuição, essa contribuição sofreu comentários, então eu absorvi esses comentários, apliquei essa revisão de código e no final das contas a minha contribuição foi mesclada na base principal de código. Isso, resumidamente, é o que a gente faz todos os dias. Então, você sabe contribuir, você é proativo para resolver problemas, você aceita feedback de outras pessoas e aplica, e você termina aplicando essas revisões para efetivar a sua contribuição. É isso que a gente faz todo dia. Esse fluxo de trabalho aqui que eu mostrei é o que a gente faz todo dia, praticamente independente das empresas. Então, é isso que a gente tinha para mostrar. Você tem alguma outra coisa para mostrar, David? Alguma outra coisa? Apesar do tempo já estar... Não. Bom, mas Pronto, assim, então... esse caminho, né, esse caminho é um pouco complicado, né, às vezes é sozinho caminhar, então sempre tem aqui, né, a gente tem aqui uma comunidade, na ProGS, a gente tá aqui para... Porque a gente viu que ele via um terreno aqui que podia crescer, alguma árvore ali, uma coisa, então, caso precise de alguma ajuda, precise de alguma dica que vocês não viram aqui, mas precisa de ajuda, entre no grupo do Telegram, procura a gente, ou posta que você está passando lá, a gente vai tentar ajudar de alguma forma isso para você. Então, essa que a gente está aqui para realmente agregar no Natal, né? Essa que a gente está fazendo. Então, beleza. Então é isso. Então, resumindo a palestra toda, você estuda o básico, estuda o caminho que você quer seguir, né? Baseado naquele roadmap que David mostrou. Você produz alguma coisa com aquilo, por proatividade sua mesmo, e dá visibilidade àquilo e ganha networking. São esses pilares para você se tornar uma pessoa desenvolvedora. E praticamente todas essas etapas não precisam de nada além de você próprio e paz, ambiente para você ter você poder fazer essas coisas. Claro que dependendo da realidade da pessoa, a pessoa não tem uma internet, não tem acesso adequado à internet e tudo mais, mas em um ambiente ideal, você
por conta própria, consegue fazer todos esses passos com certa facilidade. E é isso. Então é isso. É isso que a gente tem para hoje. Então é isso. A gente espera ver vocês na nossa comunidade. Temos grupo no Telegram, que aí a gente pode tirar qualquer dúvida e continuar qualquer tipo de discussão sobre como ingressar nessa carreira de desenvolvimento. Beleza? Então, tchau, pessoal. Valeu.